Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. No passado sábado, o mundo suspirou de alívio ao descobrir que Joe Biden venceu as eleições e é o 46º presidente eleito dos Estados Unidos. Daniel, apesar de Biden ter cantado vitória, esta luta ainda não acabou. O que é que achas que o futuro reserva? Bem, olá a todos, vocês e a quem nos ouve. Hoje não, ontem, entretanto, soubemos que Joe Biden já venceu, já tem a sua vitória garantida. É verdade que já se suspirou de alívio, embora já se fosse suspirando nos últimos dias. Já se vinha percebendo que a vitória de Joe Biden era provável. Agora, obviamente, as coisas não vão acabar por aqui. Quer dizer, temos não só os processos judiciais, mas não só, eu acho que mesmo fora da justiça, Donald Trump pode fazer, digamos, alguma pressão através dos seus apoiantes para tentar mudar alguma coisa a seu favor, e acho que tudo vai depender muito do quanto esta base se mobiliza ou se está disposta a mobilizar por Donald Trump, mesmo depois de saber que os processos judiciais, como é muito provável, e penso que até o Pedro falou sobre isso no outro episódio, como em princípio vai acontecer. Agora, sim, penso que vai ser mais ou menos isso. Sim, eu acho que é basicamente essa a questão, tipo, hum, havendo os processos judiciais ainda a correr, em princípio não haverá de acontecer nada. Depois disso, quer dizer, logo se vê, mas também não tenho bem a certeza se conseguiríamos ir tão longe, de facto, não é? Haver violência será provavelmente possível, já houve violência nos Estados Unidos por menos, hum, mas também não me parece que, não sei, não querendo ser ingênuo, mas também acho que incitar diretamente à violência também seria um bocadinho, quer dizer, Eu não estou a grave dizer demais. isso, uma autoria moral, não é? Quem sabe? Se- Que é sim, mas não sei, acho que também seria um bocadinho passar um bocadinho mais das marcas até para Donald Trump. Uhum. E eu gostava só de acrescentar uma coisa, era para dizer isto na primeira parte, entretanto esqueci-me. Há uma coisa mais importante do que a pessoa Donald Trump e do que este momento dos processos, e isto está a acontecer agora, nesta altura das eleições com ele, que é podemos chamar-lhe Trumpismo, vá, poderá durar mais tempo do que a carreira política de Donald Trump. Por exemplo, este legado do divisionismo, este legado de ter dividido a América em dois, de ter todas aquelas questões com os imigrantes, com as minorias, etc, etc. Isto poderá durar mais tempo e quer dizer, isto é estar a fazer futurologia e eu nunca fui muito bom nestas coisas, mas se uma ideia, digamos assim, de trumpismo à volta de Donald Trump perdurasse, como por exemplo o bonapartismo durou em França muitos anos, quer dizer, acho que não era de todo surpreendente, mas seria algo perigoso, como foi o bonapartismo em França. Sim, concordo plenamente com o Daniel. Eu acho que até era uma coisa que eu não me lembro se já referimos ligeiramente no último episódio, mas sim, de facto, quer dizer, estas eleições não só têm um legado como as eleições mais participadas, perdão, não é Covid, eu prometo. Não, Hugo, não só são as eleições mais participadas dos Estados Unidos de sempre, os dois candidatos com mais votos, mas de facto nós já vimos ao longo destes 4 anos Donald Trump existiram as eleições em 2018 para o Congresso e para o Senado, agora também eleições para o Congresso e para o Senado. E é aqui que se vê aquilo que o Daniel estava a falar do trumpismo. Cada vez vemos mais pessoas a associarem-se diretamente a Donald Trump um, para poderem tirar proveito político disso, para poderem ser eleitos nos seus respectivos distritos eleitorais, estados, especificamente, e depois não só associarem-se com ele, como também utilizarem as ideias base, o divisionismo, as políticas de imigração, a forma de falar, e tudo isso se tornou não só completamente aceitável com Donald Trump, e ele abriu a porta para esta forma de fazer política,
mas também ao mesmo tempo não só é aceitável, como até eleitoralmente e em termos de resultados políticos, nos Estados Unidos é bastante bom em certos sítios. Portanto, esta forma de fazer política já não só é aceitável, como até resulta bastante bem, demonstrou Donald Trump e muitos congressistas e alguns senadores, tipo, nos últimos anos. Portanto, parece-me que esse sim será, independentemente de Donald Trump sair pacificamente, não sair pacificamente, sair agora, depois, etc. Mesmo que ele tivesse sido reeleito, acho que o legado dele, mais do que estes 4 anos, será uma nova forma de fazer política nos Estados Unidos, que também se está a tentar transpor para a Europa, mas eu não sei se consegue fazer exatamente da mesma forma. E quer dizer, depois também acaba por ofuscar tanto eleitoralmente como politicamente as outras alas do Partido Republicano, que foi algo com anteriores presidentes, tanto de um partido como do outro, penso que não se viu muito esta união à volta de um certo tipo de discurso e ter cada vez mais gente muito semelhante, etc, etc. Acho que é algo que se tem visto mais com Donald Trump. Claro que agora, depois de ele deixar de ser presidente, pode ser que isso mude, pode ser que tenha sido momentâneo, pode ser que tenham sido estes 4 anos, porque Donald Trump era o presidente e então o Partido Republicano uniu-se mais à volta do seu discurso. Mas daqui para a frente, quem sabe? Sim, exatamente, não fazendo futurologia, mas também será importante perceber isso e também será importante perceber, não é, se sem Donald Trump, primeiro, que influência política que Donald Trump terá não sendo presidente, não é? Porque eu suponho que ele também não vai concorrer a outros cargos, portanto, mesmo publicamente, que raio de influência é que ele poderá ter? Ex-presidentes têm diferentes formas de lidar com o facto de serem ex-presidentes. Não sabemos se ele será uma pessoa mais reservada, se continuará com uma agenda política bastante forte. Portanto, também parece que isso poderá influenciar largamente o quão forte e atual se continuará o trumpismo. Portanto, se Donald Trump se mantiver presente na política americana, parece mais fácil que se continue a colar a ele. Se ele desaparecer, parece-me um bocadinho mais difícil que os candidatos continuem a achar que será a melhor forma de ganhar umas eleições. Pedro, há bocadinho estavas a dizer que estas eleições foram históricas devido ao número enorme de participantes, mas eu acho que a vitória de Biden é também histórica. Não por Biden em si, mas por Kamala Harris, a primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos. Queres comentar esta vitória? Sim, não, eu acho sempre muito interessante nos Estados Unidos o alarido que se faz acerca destas pequenas características que os candidatos e que os presidentes podem ou não ter. Por exemplo, quando foi Barack Obama, foi o primeiro afro-americano, que é, já de cito uma expressão incrível, a ser eleito como presidente. Pronto, parabéns. Eu percebo que nesse caso específico, até há a questão da segregação e da escravatura, e portanto, até poderemos ir por aí que de facto, quer dizer, pessoas que foram completamente marginalizadas subiu ao mais alto cargo do país, e a mesma coisa será aplicável às mulheres, também foram marginalizadas e agora subindo aos mais altos cargos no país. Mas acho sempre um bocadinho, acho que se dá demasiada importância a estas coisas. Não só, especialmente no mundo atual, mas muito especificamente nos Estados Unidos. Eu não vejo, por exemplo, falar sobre isto em Portugal. Nós temos um primeiro-ministro que é quer dizer, não será de origem, mas terá raízes indianas. E isto não é uma questão que se coloque, mas alguém, quer dizer, quando o Costa foi eleito, alguém disse: bom, realmente este país agora é um país a sério porque o primeiro-ministro não é branco. Eu não percebo porque é que isto é uma questão minimamente relevante. A senhora traz suas capacidades, certamente. Eu vi muitos dos debates que ela fez contra Joe Biden quando foram as primárias, eles não pareciam muito amigos, portanto acredito que eu não tenho nada contra a senhora especificamente, não me levem a mal. Agora,
Quer dizer, ela basicamente quase chamou racista Joe Biden e agora é vice-presidente dele. Portanto, eu não sei muito bem como é que aquelas reuniões depois vão funcionar. Mas acredito que tudo se terá composto porque a política funciona assim. Mas sim, eu acho que mais importante do que isso até, de facto, para os Estados Unidos também será importante que tem um número recorde de mulheres a serem eleitas para a Câmara dos Representantes, quase um quarto, o que me parece que será em princípio bastante positivo para eles, tendo em conta que a metade da população já tem um quarto, já não será nada mal, mas acho que isso será muito mais importante, haver essa representação overall e mais do que isso tudo ser possível que qualquer pessoa tenha acesso a esses cargos do que especificamente uma mulher ou um afrodescendente ou um asiático, etc. Tenha sido ou não eleito. Não me parece que seja tudo uma coisa especialmente relevante. Pegando um bocado nisso, na pergunta inicial, é assim, a Kamala Harris sendo, é verdade, a primeira mulher e a primeira mulher, digamos, afro-americana a ser vice-presidente e também presidente ainda não houve nenhuma, não deixa de ser importante a nível de simbologia, mas quer dizer, não nos podemos esquecer que Kamala Harris tem um passado, digamos que não é totalmente insuspeito em termos de política externa, em termos do encarceramento de pessoas pertencentes a minorias, etc, etc. Portanto, Kamala Harris nesse aspecto acaba por não ser tão progressista como se possa pensar. E depois, quer dizer, claro que nos Estados Unidos tudo isto de ter alguém de uma minoria, ter uma mulher, etc, etc, é mais importante do que nos outros países, ou em muitos dos outros países, é verdade. E é verdade também porque os Estados Unidos tiveram um histórico de segregação até muito tarde, talvez mais tarde apenas a África do Sul e mais um ou outro país, e portanto acaba por ser, independentemente da política que a pessoa pertencente a essas minorias ou mulher queira adotar, acaba por ser sempre importante. E pegando um bocado também no caso português que o Pedro abordou, quer dizer, também em Portugal é um bocado diferente, nós nunca tivemos assim um clima de tensão, de racismo, de segregação semelhante ao dos Estados Unidos, não é? Mesmo no tempo do Estado Novo, tanto em Portugal como nas colónias, havia de facto uma diferença, havia de facto, mesmo na lei, diferenças entre as pessoas afrodescendentes e os portugueses brancos, mas nunca foi algo assim explícito, nunca foi algo, e mesmo o regime tentava pôr sempre nativos das colónias nos seus eventos todos para mostrar, olhem, nós somos um país multicultural, etc, etc. E essa herança, quer queiramos, quer não, tal como a herança do lusotropicalismo, acabou por ficar em Portugal. Tanto que isso também não ajuda, prejudica um bocado o combate ao racismo, porque há sempre aquela sensação de não, nós em Portugal não somos racistas e tal, olhem para os Estados Unidos, olhem para a África do Sul, etc, etc. E talvez seja por isso que a representação de minorias, tanto enquanto deputados, como atualmente com o nosso primeiro-ministro, etc, etc, nunca foi muito abordado. Não, concordo certamente que isso tem a sua influência, mas eu acho que, por exemplo, fazendo então um paralelismo não para minorias étnicas, mas então por simplesmente para as mulheres, que nem sequer são uma minoria. Por exemplo, em Portugal tivemos apenas uma mulher primeira-ministra, que ainda por cima nem foi eleita, e quer dizer, logo quase a seguir ao 25 de Abril, portanto há quase 40 anos. E depois nunca tivemos uma Presidente da República mulher, tivemos de facto uma Presidente da Assembleia da República mulher, mas nada disto é propriamente, por exemplo, é completamente inadmissível. Tu, imaginamos, candidataste a Presidente da República enquanto mulher e dizes, pá, realmente, vota em mim, porque isto vai ser muito importante, de facto, nós temos uma primeira Presidente da República mulher. É assim, já houve quem tenha tentado fazer isso, não é? Por exemplo, Pois, exato, a mas senhora de Belém tentou fazê-lo e correu da forma que todos sabemos. não é, pronto. Mas, por exemplo, Hillary Clinton fez isto há 4 anos atrás. Portanto, quer dizer, não, Também correu bem.
Pois, também não é? Pronto. Mas, no fundo, a campanha dela, e também acho que vamos talvez falar um bocadinho, quer dizer, até podemos se calhar, falar já, tal como Joe Biden, a campanha é não sou Donald Trump, e depois Joe Biden também não tinha mesmo mais nada para dizer, porque é um homem branco, rico, portanto também não tem velho, portanto também não tem muito para acrescentar. Hillary Clinton, ao menos tinha para acrescentar que era mulher. Portanto, foram esses os argumentos utilizados para tentar ganhar umas eleições. Que ao que parece não resultaram, mas agora resultaram. Joe Biden conseguiu ser eleito pelo simples facto de não ser Donald Trump. O que eu acho que é um bocadinho preocupante, porque estamos agora a gravar isto no dia 8 de novembro, e ninguém sabe muito bem como é que vão ser os próximos 4 anos nos Estados Unidos. Ninguém faz a mais pequena ideia do que é que Joe Biden quer realmente fazer, que ideias é que realmente tem. Porque é um homem que passou 40 e tal anos no Senado, teve ideias para um lado para o outro, como também é relativamente normal ao fim de 40 anos, e a verdade é que ninguém sabe verdadeiramente o que é que ele pensa, ninguém sabe verdadeiramente o que é que ele quer fazer. A única coisa que nós temos a certeza é que ele não queria que Donald Trump fosse presidente dos Estados Unidos durante os próximos 4 anos, e conseguiu. Portanto, agora estou muitíssimo curioso para saber realmente quais são os planos políticos de Joe Biden, porque acho que talvez seja interessante para o mundo e especialmente para os americanos. Sim, e se me permites só acrescentar, é verdade que Joe Biden tinha, tal como Hillary Clinton nas últimas eleições, a grande vantagem que era não ser Donald Trump, e fez a sua campanha à volta disso. Agora, talvez os americanos tenham gostado mais de uma pessoa cuja vantagem era não ser Donald Trump, depois de terem Donald Trump como presidente 4 anos, do que antes de saberem o que ia ser Donald Trump como presidente durante 4 anos. Sim, eu acho que isso sem dúvida, mas também acho que, não sei se para mim, eu acho que Joe Biden não ganha estas eleições, acho que Donald Trump é que as perde, porque ele literalmente não faz nada. Joe Biden ganha estas eleições existindo. Não ter lá posto um espantalho que o homem ganhava a mesma. Portanto, nada Sim. do que ele disse influenciou em nada, nada do que, nenhum cartaz, rigorosamente nada, ninguém se convenceu a votar em Joe Biden por qualquer tipo de ideia, porque eles também não existem. Quer dizer, portanto, a única ideia, e foi isso, e era a única coisa que interessava, era, bom, olha, não se preocupem porque eu não sou Donald Trump e vamos tirá-los todos daqui. E Donald Trump perde estas eleições, mas curiosamente nem perde por muito. Porque se nós pensarmos bem, a diferença foram 4 milhões de votos, mais ou menos. Tendo em conta a quantidade de gente que votou, não é assim tanto. Exato, são 4 milhões de votos. A nível. Exato, não, são 4 milhões e qualquer coisa de votos a nível nacional, que em quase 150 milhões não é rigorosamente nada. E se nós analisarmos os dados, a diferença entre Joe Biden e Donald Trump, pura e simplesmente no estado da Califórnia, são cerca de 4 milhões e pouco de votos. Portanto, se nós tirarmos a Califórnia da equação, Joe Biden e Donald Trump teriam o mesmo número de votos. Num estado que é obviamente democrata, e que iria votar em massa em Joe Biden. Portanto, a questão é que não só Donald Trump não perdeu por muito, como tendo 4 anos de um mandato obviamente horroroso, mas não propriamente por aquilo que fez, porque a questão da desregulamentação da economia é uma coisa que os americanos querem. A economia estava bem, está tudo a correr bem, muito bem, parabéns. O problema foi o Covid. Se não tivessem morrido mais de 200 mil pessoas, Donald Trump era neste momento presidente dos Estados Unidos. Estou mesmo completamente confiante disso. Eu acho que se não fosse a quantidade de pessoas que morreram durante o Covid e a sua incapacidade não só de gerir, mas de admitir o problema verdadeiro que era. E depois, quer dizer, o problema também não foi só o Covid e as pessoas que morreram, não é? Porque os americanos até estavam um bocadinho para lá de que eles dormem melhor. O problema é depois o desemprego e a economia, e depois aquilo colapsou um bocadinho, e isso para os americanos é que já lhes mexe um bocadinho com o ego. E portanto, a partir do momento em que a economia começou a ir downhill por causa do Covid, é que a coisa correu mal, e Donald Trump perde umas eleições por uma coisa que honestamente também não podia controlar. Portanto, eu acho que Joe Biden não devia estar muito satisfeito com o que andou a fazer, mas espero que use esta sorte que Hillary Clinton não teve, não é, para fazer alguma coisa de bom para aquele país que bem precisa. Mas quer dizer, a América agora vai, pelo menos Joe Biden vai ter momentos
vai passar por momentos complicados na presidência. A bolha económica americana continua a inchar, a China continua a crescer ao ritmo que tem crescido em anos anteriores e pode passar a ser a grande potência mesmo à frente dos Estados Unidos. Tem a situação do Covid, tem a situação da América dividida que Donald Trump deixou e, quer dizer, se há bocado estávamos a falar que o Joe Biden teve 40 anos ou 40 e tal anos no Senado e não se sabia muito bem o que é que ele defendia, agora vai-se ter pelo menos um vislumbre daquilo que são as ideias dele, pela maneira como vai lidar com as dificuldades por que os Estados Unidos passam neste momento e passariam se Donald Trump fosse eleito. Deixa-me lançar aqui uma pergunta para os dois. Acham que Donald Trump, se assumir a derrota, se vai recandidatar em 2024? Quer dizer, é uma boa questão, mas primeiro eu não sei se. Quer dizer, não sei se ele tem particular interesse nisso. Depois seria de facto admitir que perdeu e eu não sei se ele também vai querer propriamente fazer isso. E também não sei sequer se o Partido Republicano tem particular interesse em ter que lidar com Donald Trump outros 4 anos se ele fosse eleito, ou mesmo durante 1 ano ou 2, durante o processo da candidatura. Portanto, porque apesar de muita gente se ter colado a Donald Trump, eu acho que o Daniel tem razão, também temos que perceber se as pessoas se colaram porque compreenderam que isto realmente fazia sentido, e eu acho que muita gente o fez, mas também há muita gente que se colou por mero oportunismo político pelo facto de ser o presidente em funções. Portanto, a partir do momento em que... Mas há, de facto, muita gente nos Estados Unidos, muitos republicanos, muitos senadores e congressistas que não concordam minimamente com a forma como Donald Trump se expressa e gera mesmo a sua imagem politicamente. Portanto, também não sei se grande parte do Partido Republicano tem assim tanto interesse em ter que lidar com Donald Trump, porque a verdade é que, ok, ganhaste umas eleições, mas também politicamente perdeste muita coisa com a divisão do país ao meio. E eu também não sei se o Partido Republicano precisa e quer propriamente isso outra vez. É assim, o Donald Trump em relação a uma hipotética recandidatura em 2024, é um caso como eu disse, isto vai-se ver ou vai-se começar a ver nos primeiros 2 anos da presidência de Joe Biden. Aqui o Partido Republicano pode tomar uma de duas posições. Ou volta àquilo que eram as posições tradicionais do Partido Republicano e pronto, volta ao pré-trumpismo, digamos assim, e fica-se por aí, ou então pode reunir-se à volta de Donald Trump, continuar a contestar estas eleições mesmo depois de perder na justiça, continuar a contrastar a presidência de Donald Trump com a presidência de Joe Biden e dizer que nós estávamos melhor, etc, 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 e continuar a embarcar nas teorias da conspiração e todas aquelas coisas que nós sabemos que existiram. E aí eu acho que uma candidatura de Donald Trump ou de alguém ligado a ele, não digo tanto da sua família, mas alguém que tenha sido próximo a si durante a presidência, é bastante provável que uma candidatura dessas aconteça. Agora, se o Partido Republicano começa a deixar Donald Trump, digamos, a falar um bocado sozinho, como se vê, quer dizer, muitas vezes com os supostos messias, quando saem do poder, seja na política, seja noutras áreas da vida, das duas uma, ou acabam por envolver as pessoas que os apoiaram à sua volta e a pedir o seu regresso, como se de um Messias se tratasse, ou acabam por ficar a falar sozinhas e ir desaparecendo e tornando-se irrelevantes. E acho que vai ser muito à volta disso, muito à volta da forma como o Partido Republicano e os republicanos vão encarar esta derrota e vão fazer a oposição, que certamente irão fazer, à presidência de Joe Biden. Daniel, achas que pode haver uma guerra civil se Trump perder os processos contra Joe Biden? Já estávamos a falar disto no início, mas agora quero perguntar mesmo preto no branco. Sim, isto agora eu fico nervoso, depois a resposta fica gravada e se eu errar vão-me acusar no futuro de ser um mau politólogo. Mas adiante, eu acho que isto tem-se falado muito
de uma possível guerra civil nos Estados Unidos, de um ambiente de crispação, etc., como já aconteceu noutros tempos. E eu penso que uma guerra civil, por agora, acho improvável. Por agora acho improvável, mas lá está, isto tem tudo a ver com a forma como as coisas se vão desenrolar no futuro. Se eu dissesse que vai haver uma guerra civil, se ele perder os processos judiciais, eu basicamente estava a dizer é muito provável que haja uma guerra civil nos Estados Unidos. Mas eu não iria por aí ainda. E só se os republicanos e os apoiantes de Donald Trump continuarem a fazer aquelas manifestações e aquelas, às vezes violentas que se têm visto pela internet e não só, também têm passado na televisão, se continuar a haver esse clima, obviamente que uma guerra civil não está fora de questão. Mas por agora não me parece. Não, eu acho que primeiro, quer dizer, temos de dividir aqui um bocadinho as águas entre o que é uma guerra civil, quer dizer, efetivamente, o que é que per se, e depois, quer dizer, o que é que são potenciais confrontos nas ruas de várias cidades, várias grandes cidades americanas. Isso parece-me relativamente provável, até porque, mais uma vez, já se fez experimento. Portanto, parece-me minimamente razoável que eventualmente vão haver confrontos. As próprias polícias de Washington, D.C. e de outras grandes cidades americanas protegeram-se para isso, já para ver o que isso pudesse acontecer. E, portanto, estão em alerta que tais confrontos possam acontecer. Uma guerra civil em si, não é? Quer dizer, acho um bocadinho... Acho que era completamente absurdo porque tinha que haver um grande apoio do Partido Republicano. Tu tinhas que literalmente... Do Partido Republicano e depois, consequentemente, de políticos muito importantes dentro do mesmo. Estaríamos a falar de grande apoio por parte de governadores dos estados, governadores de vários estados, mesmo membros dos órgãos legislativos estaduais, alguns congressistas, senadores. Portanto, teríamos que ter um apoio relativamente grande de muita gente, mas também muito especialmente tipo, a nível estadual, para que essas pessoas, para que de facto se pudesse criar algum tipo de bloqueio ao normal funcionamento das coisas. Não parece Então, que isso vai Pedro, acontecer. deixa-me perguntar-te se achas possível que alguns estados digam não, nós não reconhecemos Joe Biden como nosso presidente, nós reconhecemos Donald Trump. Quer dizer, ponto número 1, nem sei se é possível de se fazer. Portanto, não, quer dizer, hipoteticamente é, não é? Tu podes fazer o que tu quiseres. Agora, primeiro, de facto, não sei, não é? Fizeram porque fizeram na Guerra Civil. Não parece que isso vai acontecer. Primeiro, porque é o fim do Partido Republicano e politicamente daquelas pessoas que o fizessem. Depois existiria provavelmente confrontos dentro dos próprios Estados. Porque nenhum dos Estados, não sei que fosse, sei lá, o Montana ou o Wyoming, ou uma coisa assim, mas isso também não interessa ao menino Jesus. Mas dos Estados minimamente relevantes, não há, quer dizer, Donald Trump não é uma pessoa assim tão unânime. Portanto, existiriam grandes confrontos entre ambas as partes. Não parece que isso vai acontecer. Politicamente era suicídio para toda a gente envolvida nisso. Teria que ser um número relativamente grande de Estados. E Estados importantes, porque se fossem Estados também, mais uma vez, que não interessam, como Wyoming, North Dakota e não sei o quê. Aquelas pessoas também não, quer dizer, aquilo nem a população de Lisboa tem. Portanto, os Estados Unidos com as suas grandes polícias e com as suas grandes forças armadas não parece que fosse muito difícil conter a situação. Num caso que seria, quer dizer, um ato de portanto, que se iriam insurgir contra a Federação, que é das piores coisas, quer dizer, hipoteticamente, que alguém pode fazer nos Estados Unidos. Portanto, para além de depois serem todos, não é? Pronto, provavelmente condenados à morte. Portanto, também não era nada bom. Portanto, overall, não parece que vai acontecer nada disso. Nós europeus gostamos muito de divertir com estas coisas, mas genuinamente não acho que vai acontecer. Acho que Donald Trump é possível que tente, que vão haver confrontos nas ruas, sim, talvez possível, quase certamente, honestamente. Portanto, e sim, uma verdadeira guerra civil, Estados a não aceitarem Joe Biden como presidente, acho que isso seria.
uma pessoa dos Estados Unidos já espera tudo, mas acho que isso era outro nível. E se me permites, quer dizer, para dissuadir dessa ideia de uma hipotética guerra civil, o facto de Joe Biden ter sido presidente eleito também ajuda. Porque, por exemplo, se tivesse sido a senhora Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders, se calhar poderia haver um clima maior de revolta dentro dos republicanos, e Joe Biden acaba por ser um candidato, quer dizer, do centro norte-americano. Pronto, cá seria direita, mas lá nos Estados Unidos é centro. E, portanto, isso acaba por dar uma hipótese de pacificação a Joe Biden e, pronto, por afastar mais esse cenário de guerra civil do que se fosse uma pessoa diferente dele. Uma última pergunta, só para terminarmos. Pedro, achas que Joe Biden vai conseguir unir os Estados Unidos? Não é? Esperemos que sim. Por ele. Eu andei aqui a criticar o homem muitíssimo, mas eu não tenho. Espero que isto fique claro para as duas pessoas que vão ver isto até ao fim. Que eu não tenho mesmo rigorosamente nenhum problema nem com ele, nem com a Kamala Harris. Acho que são pessoas, pronto, dentro do que se pode esperar. Bastante decentes e espero que tenham um enorme sucesso e que façam um fantástico trabalho e que tenham ideias fantásticas e que de facto melhorem a vida dos americanos que bem precisam. Mas a verdade é que parece-me que, posso-me ter esquecido de algumas, parece-me que a concretização desse objetivo depende de 4 coisas principais: economia, o que é que ele vai fazer com a saúde, gestão do Covid e questões de imigração. Se ele conseguir gerir isto de forma minimamente neutra, que satisfaça os democratas por um lado, mas também que não ofenda brutalmente os republicanos, parece-me que é possível que ele consiga essa união. Por outro lado, será que a América quer de facto voltar a unir-se? Porque estas pessoas estão de facto bastante separadas e há certas situações que são um bocadinho irreconciliáveis. E portanto, ou de facto nós vemos um certo shift na mentalidade de muitos americanos, ou então, se esse shift não acontecer, os Estados Unidos continuarão partidos. E não foi Donald Trump que partiu os Estados Unidos já estavam partidos ao meio. Donald Trump, por isso, simplesmente evidenciou isso e tirou partido disso. Depois, também há a questão de, eu não faço a mínima ideia, mas honestamente, não querendo mais uma vez dizer mal do homem, mas dizendo, não parece que Joe Biden tenha o carisma, as ideias ou sequer a capacidade diplomática para unir os Estados Unidos assim tão divididos. Mas, mais uma vez, como disse no início, espero genuinamente que o consiga fazer. Daniela, em 2 minutos. Ok. Bom, em relação ainda às áreas de que o Pedro falou, quer dizer, ele vai ter um bocado que agradar ambas as partes de qualquer maneira. Eu não sei se o Senado está próximo de ir para os republicanos ou para os democratas, não sei. Exato, peço desculpa, deixa-me só interromper-te ligeiramente, Dani. Não era isso mesmo, eu tenho esquecido só de falar sobre isso. Exato, a Câmara dos Representantes será quase certamente democrata, como já era, apesar da diferença de se ter estreitado, mas no Senado, o Senado será quase certamente de maioria republicana. Portanto, Joe Biden também terá que lidar com isso em termos de aprovação das leis, porque todas têm que passar pelo Senado e não sei até que ponto é que será muito difícil ele conseguir fazer passar a sua agenda legislativa, mas peço desculpa, continua. Pronto, obrigado. Quer dizer, isto tanto, por exemplo, na parte da saúde, Joe Biden não tinha um programa tão ambicioso, ou seja, tão parecido com os dos países todos da Europa, como era o de Elizabeth Warren ou como era o de Bernie Sanders, mas portanto, e ele vai, mesmo não tendo esse programa tão ambicioso, tendo que agradar um Senado republicano nessa e noutras áreas, vai ter um trabalho complicado, porque quer dizer, no fundo, é muito complicado mudar alguma coisa estruturalmente nos Estados Unidos. E mudar alguma coisa estruturalmente nos Estados Unidos é aquilo que é necessário para eles neste momento, porque os Estados Unidos estão, parece que estão sempre com o mesmo sistema, sempre com as mesmas ideias, que qualquer pessoa que queira mudar acaba sempre por ter entraves, e esse vai ser o grande desafio dos Estados Unidos, não só nos próximos anos, mas também ao longo do século XXI. E quer dizer, nem Joe Biden, nem outro presidente qualquer conseguiria acabar com esses problemas estruturais e, consequentemente, unir os Estados Unidos da América. Portanto, eu acho que uma união
não é possível, tal como não tem sido nos últimos anos e muito menos nos anos da presidência de Donald Trump. Mas quer dizer, ele pode tentar, pode até pacificar e pode disfarçar alguns dos problemas, e isso obviamente seria positivo para os americanos. E com esta ideia da incerteza da União dos Estados Unidos, concluímos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.